A bomba de combustível parou de funcionar no exato momento em que Joaquim terminava de abastecer o último carro da noite. Era sexta-feira, quase meia-noite, e o posto de gasolina na rodovia estava vazio, exceto pelos caminhoneiros que dormiam em seus veículos, no estacionamento dos fundos. Joaquim suspirou, olhando para as mãos sujas de óleo e graxa. Amanhã seria um dia especial, diferente de todos os outros, em seus 45 anos de vida. Durante 20 anos, ele havia trabalhado naquele posto. Sempre com o mesmo uniforme azul desbotado, sempre com o mesmo sorriso, educado para os clientes. Poucos sabiam seu nome completo. Joaquim Santos Oliveira. A maioria simplesmente o chamava de frentista, ou nem sequer o reconhecia como pessoa, apenas como parte da paisagem do posto. Naquela manhã de sábado, Joaquim acordou antes do despertador tocar. Tomou um banho mais demorado que o usual. Fez a barba com cuidado extra e vestiu sua única camisa social branca, um pouco amarelada pelo tempo, mas limpa e passada. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajustava a gravata preta que havia comprado anos atrás para o funeral da mãe. O espelho do banheiro refletia um homem de meia-idade, cabelos grisalhos, rugas marcadas pelo sol e pelo trabalho pesado. Mas havia algo diferente em seus olhos naquela manhã. Uma determinação que não existia antes. Um brilho que falava de propósitos maiores que simplesmente sobreviver mais um dia. Joaquim pegou o ônibus às 8 da manhã, coisa que nunca fazia aos sábados. Normalmente trabalhava até tarde e dormia até meio-dia nos fins de semana. Mas hoje tinha um compromisso importante na concessionária Montenegro, a mais luxuosa da cidade, especializada em carros importados que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma década. O trajeto de ônibus durou 1h20. Joaquim observava pela janela as casas simples de sua periferia darem lugar aos bairros de classe média, e depois aos condomínios fechados e mansões da elite. A concessionária ficava na avenida mais nobre da cidade, entre uma joalheria suíça e uma boutique francesa. Ao descer do ônibus, Joaquim se sentiu como um peixe fora d'água. Sua roupa, que havia parecido adequada em casa, agora parecia gritantemente inadequada diante da elegância do local. Mulheres vestindo roupas que custavam mais que seu salário anual caminhavam com naturalidade pelas calçadas largas e bem cuidadas. A concessionária Montenegro era um templo de vidro e aço, com carros reluzentes expostos como joias preciosas. Ferraris vermelhas, Porsches prateadas, Lamborghinis amarelas. Cada veículo valia uma fortuna. Joaquim parou por um momento na calçada, observando o movimento lá dentro, através dos vidros cristalinos. Vendedores de terno impecável circulavam entre clientes bem vestidos. Todos pareciam pertencer àquele mundo de luxo e sofisticação. Joaquim respirou fundo, ajustou a gravata mais uma vez e caminhou em direção à entrada principal. Suas pegadas ecoaram no piso de mármore polido do hall de entrada. O contraste era gritante. Enquanto os outros clientes vestiam roupas de grife e relógios caros, Joaquim usava sapatos velhos, mas engraxados, e uma camisa que já havia visto dias melhores. Porém, em sua expressão, havia uma serenidade que chamava a atenção de quem observasse com mais cuidado. Um vendedor jovem, não mais que 25 anos, aproximou-se com um sorriso que não chegava aos olhos. Seu terno era impecável, cabelo perfeitamente arrumado com gel importado, e uma atitude que deixava claro que já havia avaliado Joaquim pelos trajes e concluído que ali não havia potencial de venda. "Posso ajudá-lo?" perguntou o vendedor, cujo crachá identificava como Ricardo Mendes. Sua voz carregava uma educação forçada, o tipo de cortesia profissional que mal disfarçava o desdém. "O senhor está perdido? Tem algum posto de gasolina por aqui que o senhor está procurando?" A pergunta veio acompanhada de um sorrisinho irônico. Outros vendedores começaram a prestar atenção na cena, sussurrando entre si e apontando discretamente para Joaquim. Era óbvio que sua presença ali causava estranheza e divertimento. "Vim ver alguns carros", respondeu Joaquim calmamente, sem se alterar diante da provocação. "Estou interessado em fazer uma compra." Sua voz era firme, educada, mas havia algo nela que indicava que ele não se deixaria intimidar facilmente. Ricardo soltou uma risadinha
e olhou para os colegas, como se compartilhasse uma piada interna. Claro, claro, claro. E que tipo de carro o senhor tem em mente? Temos alguns usados lá atrás, bem mais adequados ao orçamento. A palavra adequados foi pronunciada com particular ênfase, deixando claro o que o vendedor realmente pensava. Joaquim manteve a compostura. Havia esperado esse tipo de tratamento. Durante anos, ele havia observado como as pessoas reagiam à sua aparência, à sua profissão, à sua origem humilde. Mas hoje seria diferente. Hoje ele mostraria do que era realmente capaz. Gostaria de ver os modelos novos, disse Joaquim, mantendo o tom respeitoso mais firme. Tenho interesse particular na Ferrari 488 GTB, vermelha que tá ali na vitrine. Apontou para o carro que brilhava sob as luzes sofisticadas do showroom. Um veículo que custava quase 2 milhões de reais. A risada de Ricardo ficou mais alta, atraindo a atenção de outros funcionários e até mesmo alguns clientes. Entendi. O senhor é um daqueles que gosta de sonhar alto, né? Não tem problema. Todo mundo pode olhar. Mas aquele carro ali é para pessoas que realmente têm condições de comprá-lo. Um silêncio constrangedor tomou conta da área próxima. Outros clientes começaram a olhar na direção deles, alguns com curiosidade, outros com o mesmo desdém demonstrado pelo vendedor. Joaquim sentiu o peso de todos aqueles olhares, mas não se moveu. Posso ver o carro de perto? Insistiu Joaquim, sem se deixar abalar pelas provocações. Havia algo em sua calma que começava a incomodar Ricardo. Era como se Joaquim soubesse algo que os outros não sabiam. Como se guardasse um segredo importante. Escute aqui, amigo, disse Ricardo, perdendo um pouco da paciência disfarçada. Esse carro custa 1.800.000 reais. À vista. O senhor trabalha em posto de gasolina, não é? Quanto o senhor ganha por mês? 3.000? 4.000 reais? Seria preciso mais de 30 anos só para juntar o valor do carro, sem gastar um centavo com mais nada. A humilhação era pública agora. Outras pessoas pararam o que estavam fazendo para observar a cena. Alguns clientes sussurravam entre si, claramente constrangidos pela situação. Mas Joaquim permaneceu impassível, como se já esperasse exatamente aquela reação. Eu gostaria apenas de ver o carro, repetiu Joaquim. Sua voz mantendo a mesma serenidade de sempre. Não havia raiva, não havia vergonha. Apenas uma determinação tranquila que começava a causar desconforto em quem observava. Ricardo olhou ao redor, percebendo que a situação estava chamando a atenção demais. Alguns clientes importantes estavam presentes e aquela cena poderia prejudicar a imagem refinada da concessionária. Ele decidiu encerrar a situação de uma vez por todas. Olha, vou ser direto com o senhor. Esse não é lugar para pessoas como o senhor. Aqui vendemos carros para empresários, médicos, advogados, gente que tem dinheiro de verdade. O senhor está perdendo tempo e fazendo a gente perder tempo também. Por que não vai procurar uma concessionária de carros populares? Tem várias por aí. Era a humilhação final, na frente de dezenas de pessoas. Joaquim sentiu o silêncio pesado que tomou conta do ambiente. Até os vendedores que estavam rindo pararam para ver sua reação. Era o momento da verdade. O momento que definiria como aquela história terminaria. Joaquim sorriu pela primeira vez desde que havia entrado na concessionária. Não era um sorriso amargurado ou constrangido. Era o sorriso de alguém que estava prestes a revelar algo muito importante. Ele colocou a mão no bolso interno do paletó e retirou algo que fez Ricardo engolir em seco. Era um talão de cheques empresarial, com o nome J.S. Oliveira Petróleo e Investimentos impresso em letras douradas. Mas não era só isso. Junto com o talão, havia uma pasta de couro legítimo, contendo documentos que Ricardo pôde entrever rapidamente. Escrituras de propriedade, comprovantes bancários, contratos empresariais. A expressão no rosto de Ricardo mudou completamente. A cor sumiu de sua face. E ele começou a gaguejar, tentando entender o que estava acontecendo. Os outros vendedores se aproximaram, curiosos. E alguns clientes também se viraram para ver melhor a situação que havia se invertido completamente. Joaquim abriu o talão calmamente,
como quem fazia aquilo todos os dias. Gostaria de preencher o cheque para a Ferrari agora, disse com a mesma voz tranquila de sempre. À vista, como o senhor mencionou, R$ 1.800.000. O silêncio na concessionária Montenegro tornou-se absoluto. Ricardo Mendes ficou paralisado, olhando alternadamente para o talão de cheques empresarial e para o rosto sereno de Joaquim. O nome Geis Oliveira Petróleo e Investimentos brilhava em letras douradas, sob as luzes sofisticadas do showroom, como se zombasse de todos os preconceitos que haviam sido demonstrados minutos antes. Outros vendedores começaram a se aproximar discretamente, tentando entender o que estava acontecendo. Susana Carvalho, a gerente de vendas da concessionária, uma mulher elegante de 50 anos, que sempre mantinha o controle absoluto de sua equipe, percebeu a comoção e caminhou rapidamente em direção ao grupo. "Qual é o problema aqui?" perguntou Susana, dirigindo-se inicialmente a Ricardo. Mas logo seus olhos se fixaram no talão de cheques, nas mãos de Joaquim. Ela havia trabalhado com clientes ricos por mais de 20 anos e sabia reconhecer a autenticidade quando via. Aquele não era um talão falsificado. Ricardo tentou recuperar a compostura, mas sua voz saiu trêmula. Este senhor aqui?" Estava perguntando sobre a Ferrari, e eu expliquei que ele parou de falar ao perceber que estava se enterrando ainda mais. A situação havia fugido completamente de seu controle. Joaquim mantinha sua expressão calma, observando as reações ao seu redor, com a paciência de quem já havia vivido situações similares muitas vezes. Alguns clientes da concessionária se aproximaram, curiosos, para ver o desenrolar da cena. Entre eles estava Dr. Augusto Farias, um médico famoso da cidade que havia comprado 3 carros naquela mesma concessionária. "Permita-me me apresentar adequadamente", disse Joaquim, dirigindo-se diretamente a Susana. "Meu nome é Joaquim Santos Oliveira, proprietário da J.S. Oliveira, Petróleo e Investimentos. Vim aqui hoje para adquirir a Ferrari 488 GTB vermelha, que está exposta." Sua voz carregava uma autoridade natural que contrastava completamente com o tratamento que havia recebido minutos antes. Susana olhou mais atentamente para os documentos que Joaquim carregava. Além do talão de cheques empresarial, havia comprovantes de patrimônio que faziam seus olhos se arregalar. A empresa J.S. Oliveira Petróleo e Investimentos possuía uma rede de 15 postos de combustível espalhados por 3 estados, além de investimentos em imóveis e ações que totalizavam dezenas de milhões de reais. Dr. Augusto Farias, que havia se aproximado por curiosidade, reconheceu o nome da empresa. J.S. Oliveira Petróleo. Murmurou. "Eu conheço essa empresa. Eles são donos de vários postos aqui na região. Uma empresa sólida, muito bem conceituada no mercado." Sua observação foi ouvida por várias pessoas ao redor, aumentando ainda mais o constrangimento de Ricardo. Ricardo começou a suar frio. Ele percebeu que havia cometido o erro mais grave possível na área de vendas. Julgar um cliente potencial pela aparência. E não era qualquer cliente. Era aparentemente um dos mais ricos que já havia entrado naquela concessionária. "Senhor Oliveira", Susana interveio rapidamente, tentando controlar os danos. "Peço sinceras desculpas pelo mal-entendido. Por favor, me permita apresentar adequadamente nossos veículos. Seria o mau honra-tilo como cliente da Montenegro." Ela lançou um olhar fulminante para Ricardo, que compreendeu imediatamente que seu emprego estava por um fio. Joaquim sorriu educadamente. "Não se preocupe, dona Susana. Eu esperava esse tipo de reação. Acontece mais frequentemente do que se imagina." Havia uma resignação em sua voz, como se aquela não fosse a primeira vez que passava por uma situação similar. Um jovem vendedor chamado Marcos, que havia assistido a toda a cena em silêncio, deu um passo à frente. "Senhor Oliveira, com sua permissão, eu gostaria de apresentar a Ferrari para o senhor. Conheço todos os detalhes técnicos do veículo." Sua atitude era respeitosa, profissional, sem qualquer traço do desdém demonstrado por Ricardo. "Seria um prazer", respondeu Joaquim. "Mas antes, gostaria de esclarecer uma coisa." Ele se virou para Ricardo, que estava visivelmente nervoso. "Jovem,
Eu realmente trabalho em um posto de gasolina. Todos os dias, das 6 da manhã às 10 da noite. Você não estava errado quanto a isso. A confissão deixou todos ainda mais confusos. Se Joaquim realmente trabalhava em posto de gasolina, como poderia ser o proprietário de uma empresa multimilionária? A contradição era aparente, mas Joaquim parecia disposto a explicar. Há 20 anos, eu comecei como frentista no posto da rodovia Biaro 16. Continuou Joaquim calmamente. Trabalhava para um patrão que me pagava muito pouco e me tratava mal. Um dia, decidi que queria ter meu próprio negócio. Juntei dinheiro centavo por centavo durante anos. As pessoas ao redor estavam completamente absortas na história. Era raro encontrar alguém disposto a contar sua trajetória de forma tão aberta e honesta, especialmente quando essa trajetória envolvia tanto sucesso financeiro. Comprei meu primeiro posto com a ajuda de um empréstimo bancário, que levei 15 anos para quitar. Joaquim prosseguiu. Continuei trabalhando como frentista no meu próprio posto, porque acredito que um dono de negócio precisa conhecer cada aspecto do seu empreendimento. Com o tempo, consegui comprar mais postos, sempre reinvestindo os lucros. Dr. Augusto balançou a cabeça em aprovação. Isso é admirável, Sr. Oliveira. Muitos empresários perdem o contato com a realidade do dia a dia dos seus negócios. O senhor manteve os pés no chão, mesmo com o crescimento da empresa. Exatamente, confirmou Joaquim. Ainda hoje, eu passo algumas horas por semana trabalhando como frentista em um dos meus postos. É minha forma de manter contato com os clientes e entender como posso melhorar o serviço. Além disso, gosto do trabalho. Me mantenho humilde. Susana estava impressionada, não apenas com a riqueza de Joaquim, mas com sua filosofia de trabalho. Era raro encontrar empresários que mantivessem esse tipo de envolvimento direto com as operações básicas de seus negócios. Ricardo, percebendo que precisava tentar se redimir, deu um passo à frente. Senhor Oliveira, eu gostaria de pedir desculpas pelo meu comportamento. Foi completamente inadequado e injustificável. Eu não deveria ter julgado o senhor pela sua aparência ou profissão. Joaquim olhou para o jovem vendedor com expressão pensativa. Ricardo, você tem quantos anos? Perguntou em tom paternal. 25, senhor. Respondeu Ricardo, claramente constrangido. Quando eu tinha sua idade, eu também julgava as pessoas rapidamente. Achava que sabia tudo sobre o mundo, só olhando para a superfície das coisas. Disse Joaquim. Aprendi, com o tempo, que as aparências podem ser muito enganosas. Alguns dos meus melhores clientes usam roupas simples e dirigem carros velhos. E alguns dos que se vestem elegantemente nem sempre têm dinheiro para pagar pelo combustível. A lição estava sendo dada com gentileza, mas seu impacto era profundo. Todas as pessoas presentes estavam refletindo sobre suas próprias tendências a julgar outros com base em aparências superficiais. Marcos, o vendedor que havia se oferecido para mostrar a Ferrari, aproveitou o momento. Senhor Oliveira, se o senhor permitir, eu gostaria de apresentar os detalhes técnicos do veículo. A Ferrari 488 GTB possui um motor V8 biturbo de 39 litros, que desenvolve 670 cavalos de potência seria excelente, respondeu Joaquim, mostrando interesse genuíno. Eu entendo bastante de motores, trabalhando com automóveis há tantos anos. Sempre admirei a engenharia italiana. Enquanto caminhavam em direção à Ferrari, Joaquim refletiu silenciosamente sobre quantas vezes havia passado por situações similares. Em bancos, lojas, restaurantes, sempre o mesmo padrão. As pessoas viam um homem de meia idade, com roupas simples, e automaticamente assumiam que ele não tinha recursos financeiros significativos. Mas hoje seria diferente. Hoje ele finalmente compraria algo que desejava há anos. E mais importante, hoje ele ensinaria uma lição valiosa sobre não julgar as pessoas pela aparência. Uma lição que esperava que Ricardo e todos os outros presentes carregassem consigo pelo resto de suas vidas. A Ferrari vermelha brilhava sob as luzes do showroom, esperando por seu novo proprietário. Joaquim sorriu antecipando o momento em que assinaria os papéis e dirigiria seu carro novo para casa. Mas primeiro, havia mais revelações a fazer. Marcos conduziu Joaquim até a Ferrari vermelha
com o profissionalismo que faltara a Ricardo. Enquanto caminhavam, Joaquim observou discretamente as reações das pessoas ao redor. Alguns clientes sussurravam entre si, claramente intrigados com a reviravolta dramática que haviam presenciado. Outros funcionários da concessionária se aproximavam discretamente, curiosos, para ver como a situação se desenrolaria. Esta Ferrari 488 GTB é equipada com a mais avançada tecnologia italiana, explicou Marcos, abrindo delicadamente a porta do motorista. O interior é revestido em couro legítimo, com acabamentos em fibra de carbono. O sistema de som é de alta fidelidade. E toda a instrumentação é digital. Joaquim passou a mão cuidadosamente pelo volante, sentindo a textura do couro macio. Por um momento, seus olhos se fecharam, e uma expressão de nostalgia tomou conta de seu rosto. Era como se aquele simples toque trouxesse de volta memórias há muito guardadas. Posso me sentar ao volante? Perguntou Joaquim, educadamente. Certamente, Sr. Oliveira, respondeu Marcos, fazendo questão de usar o tratamento respeitoso que Ricardo havia negligenciado. Joaquim acomodou-se no banco do motorista, com cuidado reverente. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho manual, contrastavam com o luxo do interior do veículo, mas havia algo natural na forma como ele segurava o volante, como se não fosse a primeira vez que se sentava em um carro esportivo de alta performance. Dr. Augusto Farias, que havia continuado acompanhando a situação, aproximou-se mais. Sr. Oliveira, posso fazer uma pergunta? O senhor sempre teve interesse por carros esportivos? Sua curiosidade era genuína, sem qualquer traço de condescendência. Joaquim sorriu, ainda sentado na Ferrari. Na verdade, doutor, esta não seria minha primeira Ferrari. Já tive uma, há muitos anos. A revelação causou surpresa visível em todos os presentes. Como alguém que trabalhava como frentista poderia ter possuído uma Ferrari anteriormente? Minha história é um pouco mais complicada do que aparenta, continuou Joaquim, saindo do carro e se dirigindo ao grupo que havia se formado ao redor. Eu não comecei minha vida como uma pessoa simples. Na verdade, nasci em uma família bastante abastada. Susana, que havia permanecido próxima para garantir que tudo corresse bem, demonstrou interesse genuíno. Era raro encontrar clientes dispostos a compartilhar suas histórias pessoais, especialmente histórias que pareciam ter reviravoltas interessantes. Meu pai era João Santos Oliveira, dono de uma das maiores distribuidoras de combustível do estado, nos anos 80, explicou Joaquim. Cresci cercado de luxo, estudei nas melhores escolas particulares. Tinha carros importados, viajava para o exterior todos os anos. Minha primeira Ferrari foi um presente de formatura quando me formei em administração de empresas. Ricardo, que havia permanecido próximo na esperança de se redimir, ficou boquiaberto. A ironia da situação estava se tornando ainda mais profunda. Ele havia desrespeitado alguém que não apenas era rico, mas que havia nascido em uma família ainda mais rica que a maioria dos clientes da concessionária. O que aconteceu então? Perguntou o Dr. Augusto, cada vez mais interessado na narrativa. Joaquim suspirou profundamente, como se estivesse prestes a revisitar memórias dolorosas. Meu pai morreu quando eu tinha 28 anos. Eu era jovem, inexperiente, e achava que sabia administrar a empresa melhor que os funcionários antigos que haviam ajudado meu pai a construir o negócio. As pessoas ao redor estavam completamente absortas na história. Marcos havia até esquecido de continuar apresentando os recursos da Ferrari. Tão envolvido estava na narrativa de Joaquim. Cometi todos os erros possíveis, continuou Joaquim. Demiti funcionários experientes, fiz investimentos arriscados, sem estudar adequadamente. Gastei dinheiro em projetos extravagantes. Em 5 anos, consegui levar uma empresa sólida à falência completa. A confissão era feita com uma honestidade brutal, que impressionava todos os presentes. Era raro encontrar alguém disposto a admitir publicamente erros tão graves, especialmente erros que haviam custado uma fortuna familiar. Perdi tudo, disse Joaquim simplesmente. A empresa, as propriedades, os carros, inclusive aquela primeira Ferrari. Tive que vender até a casa, onde havia crescido, para pagar as dívidas que acumulei. Aos 33 anos, me vi completamente sem nada.
Susana balançou a cabeça em compreensão. Ela havia visto muitos empresários passarem por dificuldades ao longo dos anos. Mas poucas histórias eram tão dramáticas quanto aquela. Foi quando comecei a trabalhar como frentista, prosseguiu Joaquim. No início, era só uma forma de sobreviver. Eu não tinha experiência em trabalho manual, nunca havia precisado fazer nada com as próprias mãos. Os primeiros meses foram muito difíceis. Dr. Augusto fez uma observação pensativa. Deve ter sido um choque imenso. Passar de proprietário de uma grande empresa para funcionário de posto de gasolina foi devastador, admitiu Joaquim. Mas também foi a melhor coisa que me aconteceu. Pela primeira vez na vida, aprendi o valor real do trabalho, o valor real do dinheiro. Quando você nasce rico, não entende quanto esforço é necessário para ganhar cada centavo. Marcos, que era aproximadamente da mesma idade que Joaquim havia sido quando perdeu tudo, parecia particularmente tocado pela história. E como o senhor conseguiu reconstruir tudo? Perguntou. Muito lentamente, respondeu Joaquim. Trabalhei como frentista por 3 anos, economizando cada centavo possível. Morava em uma pensão barata, comia apenas o necessário. Não gastava dinheiro com nada que não fosse absolutamente essencial. Aprendi sobre o negócio de combustíveis do ponto de vista de quem realmente faz o trabalho acontecer. A dedicação, descrita por Joaquim, era impressionante. Era fácil imaginar como deveria ter sido difícil para alguém acostumado ao luxo adaptar-se a um estilo de vida tão austero. Depois de 3 anos, consegui juntar dinheiro suficiente para dar entrada em um pequeno posto falido na periferia da cidade. Continuou. O banco quase não aprovou o empréstimo. Eu tinha um histórico de falência empresarial, afinal. Mas consegui convencer o gerente de que havia aprendido com meus erros. Ricardo escutava atentamente, percebendo que estava ouvindo não apenas uma história de sucesso, mas uma verdadeira lição de perseverança e humildade. Sua atitude desrespeitosa do início parecia ainda mais inadequada, agora que conhecia a trajetória completa de Joaquim. Trabalhei sozinho naquele posto por 2 anos, disse Joaquim. Eu era o frentista, o caixa, o gerente, o responsável pela limpeza, tudo. Abria às 5 da manhã e fechava às 11 da noite. Todos os dias. Não tirei um único domingo de folga durante esse período. Susana estava genuinamente impressionada. Que determinação, Sr. Oliveira. Poucas pessoas teriam a disciplina necessária para manter essa rotina. Era questão de sobrevivência, explicou Joaquim. Mas também era questão de orgulho. Eu havia falhado miseravelmente uma vez e estava determinado a provar, principalmente para mim mesmo, que poderia ter sucesso novamente. Mas desta vez seria diferente. Seria baseado no trabalho duro e no conhecimento real do negócio. A Ferrari continuava ali, esperando, mas a história de Joaquim havia se tornado mais interessante que qualquer carro. As pessoas presentes estavam testemunhando não apenas a compra de um veículo de luxo, mas a conclusão de uma jornada de redenção que havia durado décadas. O primeiro posto deu certo, continuou Joaquim. Depois de 2 anos, consegui comprar um segundo, então um terceiro, sempre reinvestindo os lucros, sempre expandindo devagar, sempre mantendo o controle total sobre as operações. Marcos perguntou. E o senhor continuou trabalhando diretamente nos postos mesmo depois de ter vários? Sempre, respondeu Joaquim com convicção. É impossível administrar bem um negócio sem entender completamente como ele funciona. Além disso, meus funcionários me respeitam porque sabem que eu entendo o trabalho deles. Eu já fiz tudo o que peço para eles fazerem. A lição estava clara para todos os presentes. Joaquim não era apenas um empresário rico. Era alguém que havia construído sua fortuna com base em experiência real, trabalho duro e genuína compreensão do seu ramo de atividade. Hoje, concluiu Joaquim, 20 anos depois de começar de novo, tenho 15 postos, 60 funcionários e posso finalmente comprar novamente uma Ferrari. Mas desta vez, sei exatamente quanto trabalho foi necessário para conquistá-la. O silêncio que se seguiu à narrativa de Joaquim foi respeitoso, quase reverente. Todos os presentes pareciam estar processando a extraordinária jornada que haviam acabado de ouvir. Era uma história de queda e redenção, que tocava algo profundo em cada pessoa ali presente.
Desde os vendedores ambiciosos até os clientes abastados que nunca haviam precisado reconstruir suas vidas do zero. Susana foi a primeira a quebrar o silêncio. Senhor Oliveira, sua história é verdadeiramente inspiradora. É uma honra ter o senhor como cliente da Montenegro. Sua voz carregava uma sinceridade que não existia no início da conversa, quando ela havia se aproximado apenas para controlar uma situação constrangedora. Joaquim sorriu modestamente. Obrigado, dona Susana. Agora, se não se importam, gostaria de finalizar a compra da Ferrari. Tenho alguns compromissos ainda hoje. Ele olhou para o relógio simples em seu pulso. Um modelo básico que contrastava com os relógios suíços caros que outros clientes da concessionária costumavam usar. Marcos imediatamente se prontificou. Senhor Oliveira, vou buscar toda a documentação necessária. O senhor gostaria de incluir algum opcional adicional no veículo? Temos pacotes de personalização, sistemas de segurança avançados, modificações no acabamento interno. Não, obrigado, respondeu Joaquim. Prefiro o carro exatamente como está. Sempre acreditei que a beleza está na simplicidade. Era uma filosofia que se refletia em toda a sua personalidade. Alguém que havia aprendido a valorizar a substância sobre a aparência. Dr. Augusto, que havia acompanhado toda a situação a próximo sei. De Joaquim. Senhor Oliveira, posso dizer que sua história me fez refletir sobre muitas coisas. Eu mesmo às vezes julgo pessoas pela aparência, especialmente no hospital. Sua experiência me ensinou uma lição valiosa hoje. Doutor, todos nós fazemos isso, respondeu Joaquim generosamente. O importante é reconhecermos quando estamos errados e aprendermos com a experiência. Eu mesmo já cometi muitos julgamentos equivocados ao longo da vida. Enquanto Marcos organizava a documentação, Ricardo permanecia próximo, claramente ainda perturbado pela forma como havia tratado Joaquim. Era evidente que a situação havia impactado profundamente o jovem vendedor, que parecia estar reavaliando suas próprias atitudes e preconceitos. Senhor Oliveira, disse Ricardo hesitante, eu gostaria de pedir desculpas novamente, mas também de agradecer. Sua paciência comigo foi mais do que eu merecia, e sua história me ensinou algo que nenhum treinamento empresarial poderia ensinar. Joaquim olhou para o jovem com expressão paternal. Ricardo, você é jovem e ainda tem muito a aprender. O importante é que esteja disposto a aprender. Quando eu tinha sua idade, provavelmente teria agido da mesma forma, ou talvez pior. O senhor realmente acha isso? Perguntou Ricardo, parecendo genuinamente interessado na resposta. Tenho certeza, confirmou Joaquim. Quando eu era rico desde nascimento, tratava mal qualquer pessoa que considerava inferior. Funcionários, garçons, frentistas, ironicamente pessoas exatamente como eu me tornei depois. A arrogância da riqueza herdada é muito pior que a ignorância da juventude. Susana voltou com alguns papéis adicionais. Senhor Oliveira, preciso apenas confirmar alguns dados para o contrato de venda. O senhor gostaria que registrássemos o veículo no nome da empresa? Ou no seu nome pessoal? No meu nome pessoal, respondeu Joaquim sem hesitar. Este carro é um presente que estou dando para mim mesmo. Uma forma de celebrar 20 anos de reconstrução. Marcos retornou com todos os documentos organizados em uma pasta elegante. Senhor Oliveira, aqui está todo o contrato de compra e venda. O valor total, como mencionado, é de R$ 1.800.000. O senhor confirmou que fará o pagamento à vista? Exato, confirmou Joaquim, retirando novamente o talão de cheques empresarial. Posso preencher o cheque agora mesmo. Sua tranquilidade ao lidar com uma quantia tão significativa impressionava a todos. Era evidente que para ele, aquela não era uma compra que comprometeria suas finanças. Enquanto Joaquim preenchia cuidadosamente o cheque, alguns outros clientes que haviam presenciado toda a situação se aproximaram. Uma senhora elegante que havia estado observando discretamente comentou: que história maravilhosa, senhor Oliveira. É raro encontrar pessoas com tamanha determinação nos dias de hoje. A senhora é muito gentil, respondeu Joaquim, sem parar de escrever. Mas acredito que todos temos dentro de nós a capacidade de recomeçar, quando necessário. Às vezes perdemos tudo para descobrirmos do que realmente somos capazes. Um homem jovem,
aparentemente um empresário, fez uma pergunta que estava na mente de muitos. Senhor Oliveira, o senhor não se sente tentado a parar de trabalhar diretamente nos postos, agora que tem uma empresa grande e bem-sucedida? Joaquim terminou de preencher o cheque e olhou para o jovem. Jamais. O trabalho me mantém conectado com a realidade. Quando você para de entender como o dinheiro é ganho, fica muito fácil perdê-lo novamente. Além disso, gosto genuinamente do que faço. Marcos conferiu todos os dados do cheque e dos documentos. Está tudo em ordem. Senhor Oliveira, só precisamos que o senhor assine aqui, aqui e aqui. Ele apontava para os locais adequados com uma caneta dourada da concessionária. Joaquim assinou cada documento com calma, lendo atentamente antes de colocar sua assinatura. Era evidente que havia aprendido a ser muito mais cuidadoso com documentos financeiros do que havia sido em sua juventude. Pronto, disse Joaquim, devolvendo a caneta para Marcos. Quando poderei retirar o carro? Imediatamente, se o senhor desejar, respondeu Marcos. Preciso apenas fazer uma cópia dos documentos e buscar as chaves. Levará uns 15 minutos no máximo. Enquanto Marcos se afastava para providenciar os últimos detalhes, Joaquim olhou mais uma vez para a Ferrari vermelha. Havia uma expressão de satisfação tranquila em seu rosto, mas não era a satisfação vazia do consumismo. Era a satisfação de alguém que havia conquistado algo através de décadas de trabalho árduo e dedicação. Susana aproveitou o momento para fazer uma observação. Senhor Oliveira, espero que o senhor considere a Montenegro para futuras aquisições. Seria um prazer atendê-lo novamente. Com certeza, respondeu Joaquim. Mas espero que treinem melhor seus vendedores para não julgarem os clientes pela aparência. A história de hoje poderia ter terminado de forma muito diferente se eu fosse uma pessoa menos paciente. A observação foi feita sem malícia, mas seu impacto foi claro. Ricardo, que havia escutado, assentiu com a cabeça, indicando que havia compreendido perfeitamente a lição. Dr. Augusto fez uma última pergunta. Senhor Oliveira, o senhor planeja dirigir a Ferrari para o trabalho no posto? Joaquim riu, pela primeira vez desde que havia chegado à concessionária. Por que não? Um frentista também pode ter bom gosto para carros, não acham? A resposta arrancou sorrisos de todos os presentes, incluindo Ricardo, que finalmente conseguiu rir da própria ignorância demonstrada anteriormente. Marcos retornou com as chaves da Ferrari, que brilhavam tanto quanto o próprio carro. Senhor Oliveira, seu veículo está pronto. Gostaria que eu explicasse alguns recursos específicos do painel e dos sistemas eletrônicos? Seria ótimo, respondeu Joaquim. Sempre gosto de entender completamente qualquer equipamento que vou usar. Era a mentalidade de alguém que havia aprendido que conhecimento prático valia mais que aparências superficiais. Enquanto se dirigiam para o carro, todos os presentes acompanharam o grupo, como se estivessem testemunhando o final de uma peça teatral extraordinária. A compra da Ferrari havia se tornado muito mais que uma simples transação comercial. Havia se tornado uma lição sobre preconceito, perseverança e a importância de nunca julgar um livro pela capa. Marcos abriu delicadamente a porta da Ferrari e começou a explicar os controles para Joaquim. O sistema de partida é por botão, aqui no volante. A tela central controla navegação, música e comunicações. Este botão aqui seleciona os modos de condução, Comfort, Sport e Race. Sua explicação era detalhada e respeitosa, um contraste gritante com a atitude inicial de Ricardo. Joaquim prestava atenção a cada detalhe, fazendo perguntas específicas sobre o funcionamento dos sistemas. Era evidente que, apesar de sua riqueza, ele não era do tipo que comprava coisas sem entender completamente como funcionavam. Essa característica provavelmente havia contribuído para seu sucesso empresarial. O motor desenvolve 670 cavalos, continuou Marcos, mas recomendo começar no modo Comfort, até se familiarizar com o veículo. A potência pode ser surpreendente para quem não está acostumado com carros esportivos de alta performance. Na verdade, disse Joaquim com um sorriso discreto, minha primeira Ferrari tinha 400 cavalos. Sei bem como esses carros se comportam. Sua resposta lembrou a todos de que ele havia possuído carros similares no passado, quando era jovem e rico. Dr. Augusto, que continuava acompanhando a situação, fez uma observação interessante.
Senhor Oliveira, imagino que dirigir esta Ferrari hoje tenha um significado completamente diferente de quando o senhor dirigia a primeira. Não é? Joaquim parou por um momento, refletindo sobre a pergunta. Totalmente diferente, doutor. Quando eu tinha 25 anos, a Ferrari era apenas um símbolo de status. Eu nem sequer apreciava a engenharia, o design, o trabalho que havia sido necessário para criar aquela máquina. Era só um objeto caro que me fazia sentir superior aos outros. A honestidade de Joaquim continuava impressionando todos os presentes. Era raro encontrar alguém disposto a admitir publicamente que havia sido superficial e arrogante em sua juventude. E agora? Perguntou a senhora elegante que havia comentado anteriormente sobre sua história. Agora eu entendo cada centavo que custou este carro, respondeu Joaquim, passando a mão carinhosamente pelo capô da Ferrari. Sei quantos litros de combustível preciso vender para pagar por ele. Sei quantas horas de trabalho representa e, mais importante, sei que posso comprá-lo sem comprometer o futuro da minha empresa ou de meus funcionários. Ricardo, que havia permanecido próximo durante toda a explicação, finalmente reuniu coragem para fazer uma pergunta que estava incomodando. Senhor Oliveira, o senhor não guarda mágoa de mim pelo jeito que o tratei? Joaquim olhou diretamente nos olhos do jovem vendedor. Ricardo, guardar mágoa seria dar a você um poder sobre minha vida que você não merece ter. Além disso, sua atitude me ensinou algo importante também. O que o senhor aprendeu? Perguntou Ricardo, genuinamente curioso. Aprendi que ainda preciso trabalhar na minha própria aparência, respondeu Joaquim com um sorriso. Não porque devo impressionar outros, mas porque, se eu quero ser levado a sério em certos ambientes, preciso me adequar minimamente às expectativas. Susana discordou educadamente. Senhor Oliveira, com todo respeito, o problema não foi sua aparência. O problema foi nosso preconceito. O senhor não deveria ter que mudar para se adequar à ignorância alheia. Dona Susana tem razão. Concordou o Dr. Augusto. O mundo seria muito melhor se as pessoas julgassem outras pelo caráter, e não pela roupa que vestem, ou pelo carro que dirigem. Marcos terminou de explicar os controles e entregou as chaves para Joaquim. Senhor Oliveira, está tudo pronto. Gostaria que eu acompanhasse o senhor até a saída para garantir que tudo está funcionando perfeitamente? Seria ótimo, respondeu Joaquim acomodando-se no banco do motorista. O interior de couro abraçou seu corpo como uma luva, e por um momento seus olhos se fecharam, como se ele estivesse absorvendo a sensação de estar novamente em uma Ferrari, depois de tantos anos. Quando Joaquim ligou o motor, o som potente do V8 italiano ecoou por todo o showroom. Era um som que fazia os corações dos entusiastas de automóveis acelerarem. Mas para Joaquim, representava muito mais que potência, menos representava a conclusão de uma jornada de 2 décadas. Meu Deus, que som maravilhoso, comentou um jovem que havia se aproximado para ver a saída do carro. Joaquim sorriu, mas seu sorriso não era de ostentação. Era o sorriso de alguém que havia conquistado algo através de muito trabalho e sacrifício. Ele acenou para todas as pessoas que haviam acompanhado sua história, demonstrando gratidão pela atenção e paciência que haviam demonstrado. Antes de sair, Joaquim abaixou o vidro e se dirigiu a Ricardo uma última vez. Jovem, você tem potencial. Vi como prestou atenção em toda a nossa conversa hoje. Use essa experiência para se tornar um vendedor melhor, mas principalmente para se tornar uma pessoa melhor. Eu vou, Senhor Oliveira, prometeu Ricardo sinceramente. Obrigado pela lição e pela paciência. Joaquim então se dirigiu a todos os presentes. Obrigado a todos pela atenção e pela educação. Espero que minha história sirva de reflexão sobre como tratamos as pessoas ao nosso redor. Nunca sabemos as batalhas que cada um está enfrentando ou já enfrentou. Dr. Augusto deu um passo à frente. Senhor Oliveira, foi uma honra conhecê-lo. Sua história vai me acompanhar por muito tempo. Se me permite, gostaria de visitá-lo em um de seus postos algum dia. Seria um prazer recebê-lo, respondeu Joaquim. Estarei lá na segunda-feira, das 7 às 10 da manhã, no posto da BR 116. É lá que tudo começou para mim, e é lá que continuo trabalhando regularmente. A informação surpreendeu
alguns presentes. Mesmo sendo proprietário de 15 postos, Joaquim continuava trabalhando no local onde havia começado sua reconstrução. Era uma demonstração adicional de sua humildade e connection com suas origens. Susana fez uma última observação. Senhor Oliveira, posso garantir que esta história será contada para todos os nossos funcionários. Será parte do treinamento sobre atendimento ao cliente da Montenegro. Excelente ideia, aprovou Joaquim. Mas lembrem-se, o objetivo não é identificar clientes ricos disfarçados. O objetivo é tratar todas as pessoas com respeito e dignidade, independentemente de sua aparência ou condição social. Marcos abriu o portão do showroom, para que Joaquim pudesse sair com a Ferrari. Senhor Oliveira, foi um privilégio atendê-lo. Espero vê-lo novamente em breve. Com certeza voltarei, confirmou Joaquim. Talvez para comprar algo para minha esposa. Ela sempre quis um conversível. A menção casual de uma esposa adicionou mais uma dimensão humana à sua personalidade. Lembrando a todos que por trás do empresário bem-sucedido havia um homem com família e relacionamentos. Quando Joaquim finalmente acelera suavemente e saiu da concessionária Montenegro, deixou para trás um grupo de pessoas profundamente impactadas. A compra de uma Ferrari havia se transformado em uma masterclass sobre preconceito, perseverança e redenção. Ricardo permaneceu parado por vários minutos depois que o som do motor da Ferrari desapareceu na distância. Seus colegas se aproximaram, alguns para consolá-lo, outros para discutir o que haviam presenciado. Que lição! Murmurou Ricardo para si mesmo. Que lição incrível! Susana reuniu todos os vendedores para uma conversa improvisada. O que havia acontecido naquele dia seria usado como exemplo de como não tratar clientes, mas também como inspiração sobre a importância de dar segundas chances e aprender com os erros. A Ferrari vermelha seguia pela avenida principal da cidade, dirigida por um homem que havia perdido tudo, reconstruído sua vida através de trabalho árduo, e agora finalmente podia desfrutar dos frutos de sua dedicação, sem culpa ou arrogância. A Ferrari vermelha deslizava suavemente pelas ruas da cidade. Seu motor potente ronronando com a elegância característica dos automóveis italianos. Joaquim dirigia com cuidado, não por insegurança, mas por respeito ao veículo e aos outros motoristas. Suas mãos no volante eram firmes e confiantes, resultado de décadas dirigindo todos os tipos de veículos, desde caminhões de entrega até carros populares. Enquanto se dirigia para casa, Joaquim refletia sobre os eventos da manhã. A reação de Ricardo havia sido previsível, mas ainda assim, dolorosa. Quantas vezes ele mesmo havia tratado pessoas de forma similar em sua juventude arrogante? Quantas oportunidades de conhecer pessoas interessantes havia perdido por julgar baseado em aparências? No posto de gasolina da Biarrum 16, onde tudo havia começado 20 anos atrás. Os funcionários estavam terminando o turno da manhã, quando receberam uma ligação inesperada. Era Joaquim, ligando do celular, enquanto estava parado em um semáforo. "João, é o seu Joaquim", disse ele para o gerente do posto. "Vou passar aí, rapidinho para mostrar uma coisa para vocês. Prepara o pessoal." João Silva, gerente há 15 anos, ficou curioso. Joaquim nunca ligava só para mostrar alguma coisa. Normalmente suas visitas eram para resolver problemas ou discutir melhorias operacionais. "Pessoal", anunciou João para os outros funcionários, "o patrão vai aparecer aqui daqui a pouco e quer mostrar alguma coisa pra gente." Maria Conceição, que trabalhava como operadora de caixa há 12 anos, imediatamente pensou que poderia ser um equipamento novo ou talvez uma reforma no posto. Joaquim sempre consultava os funcionários antes de fazer mudanças significativas, uma característica que o diferenciava da maioria dos patrões que ela havia conhecido. Quando o som inconfundível de um motor de alta performance ecoou no pátio do posto, todos os funcionários se viraram para ver o que estava acontecendo. A Ferrari vermelha que parou próximo às bombas de combustível causou um silêncio absoluto entre os trabalhadores. "Gente, que carro é esse?", murmurou Antônio, o frentista mais novo, que havia começado a trabalhar ali apenas 6 meses antes. Ele nunca havia visto uma Ferrari de perto, muito menos
no posto onde trabalhava na periferia da cidade. Quando Joaquim saiu do carro vestindo sua roupa simples de sempre, a surpresa foi ainda maior. João foi o primeiro a recuperar a fala. Patrão, de quem é esse carro? Sua pergunta refletia a confusão de todos os presentes. É meu, respondeu Joaquim simplesmente, com o mesmo tom casual que usaria para falar sobre qualquer compra rotineira. Comprei hoje de manhã. Ele caminhou até o grupo de funcionários, que continuavam olhando alternadamente para ele e para a Ferrari, tentando processar a informação. Maria Conceição foi a primeira a se recuperar do choque inicial. Seu Joaquim, o senhor comprou uma Ferrari? Sua voz carregava incredulidade, mas também uma admiração genuína. Ela conhecia Joaquim há mais de uma década e sabia que ele era bem-sucedido, mas nunca havia imaginado que fosse rico o suficiente para comprar um carro daquele valor. Comprei, confirmou Joaquim. Fazia 20 anos que eu queria ter outra Ferrari, desde que perdi a primeira. Hoje finalmente pude realizar esse sonho sem comprometer a empresa ou prejudicar. Vocês, de alguma forma, a menção à primeira Ferrari deixou todos ainda mais curiosos. A maioria dos funcionários conhecia apenas partes da história de Joaquim. Sabiam que ele havia começado como frentista e construído sua empresa gradualmente, mas não sabiam dos detalhes sobre sua juventude rica e sua queda dramática. João, sempre direto, fez a pergunta que todos estavam pensando. Patrão, quanto custa um carro desses? R$ 1.800.000, respondeu Joaquim, sem hesitação. À vista, a quantia causou exclamações abafadas entre os funcionários. Era mais dinheiro do que a maioria deles veria na vida inteira. Antônio, ainda impressionado, perguntou: E o senhor vai usar o carro para quê? Para passear nos fins de semana? Joaquim sorriu. Vou usar como qualquer outro carro, inclusive para vir trabalhar aqui. Por que um frentista não pode dirigir uma Ferrari? A resposta arrancou risadas dos funcionários, que começaram a relaxar e apreciar a situação inusitada. Seu Joaquim, disse Maria, o senhor sempre nos trata bem. Sempre foi justo conosco. Ver o senhor conquistar isso me deixa muito feliz. O senhor merece. O comentário de Maria tocou Joaquim. Ao longo dos anos, ele havia se esforçado para ser o tipo de patrão que gostaria de ter tido quando era apenas um funcionário. Pagava salários justos, oferecia benefícios decentes e sempre tratava seus trabalhadores com respeito e dignidade. Obrigado, Maria, respondeu Joaquim sinceramente. Mas quero que vocês entendam uma coisa importante. Eu consegui comprar este carro porque vocês fazem um trabalho excelente. Uma empresa só é bem-sucedida quando tem funcionários dedicados e competentes. João fez uma observação astuta. Patrão, imagino que o senhor tenha algumas histórias interessantes sobre como foi tratado quando foi comprar esse carro. Ele conhecia Joaquim bem o suficiente para saber que sua aparência simples frequentemente causava mal-atendidos em ambientes mais sofisticados. Vocês não imaginam, respondeu Joaquim. E começou a contar a história do que havia acontecido na concessionária Montenegro. Conforme narrava os eventos da manhã, os funcionários demonstravam reações variadas: indignação com o tratamento recebido, admiração pela paciência demonstrada e satisfação com a lição que havia sido dada. Esse Ricardo aprendeu uma lição que não vai esquecer nunca, comentou Antônio, quando Joaquim terminou a narrativa. Espero que, sim, disse Joaquim, mas o importante não é a humilhação dele. O importante é que talvez ele pense duas vezes antes de julgar outra pessoa pela aparência. Maria fez uma reflexão que demonstrava sua sabedoria prática. Seu Joaquim, o senhor sempre fala pra gente tratar todos os clientes bem, independente do carro que dirigem ou da roupa que vestem. Agora entendo melhor por quê. Exatamente, Maria, confirmou Joaquim. Eu aprendi essa lição da forma mais difícil possível. Quando eu era jovem e arrogante, tratava mal pessoas trabalhadoras como vocês. Depois, quando me tornei
uma dessas pessoas trabalhadoras. Experimentei na pele como é ser desrespeitado e subestimado. João olhou mais uma vez para a Ferrari. Patrão, posso fazer uma pergunta pessoal? O senhor não fica tentado a mudar de vida agora? Vender os postos e se aposentar para curtir o dinheiro? A pergunta de João era compreensível. Para muitas pessoas, ter recursos suficientes para comprar uma Ferrari significaria liberdade para parar de trabalhar e apenas desfrutar da riqueza acumulada. Jamais, respondeu Joaquim com convicção. Primeiro, porque gosto do que faço. Segundo, porque vocês dependem de mim, assim como eu dependo de vocês. E terceiro, porque o trabalho é o que me mantém com os pés no chão. Antônio, sempre curioso, perguntou. Seu Joaquim, o senhor vai continuar vindo trabalhar aqui mesmo tendo esse carro? Claro que sim, respondeu Joaquim. Por que não viria? O carro não muda quem eu sou ou o que gosto de fazer. Ele fez uma pausa e olhou para cada funcionário. Na verdade, quero que vocês vejam este carro como um símbolo de que é possível conquistar qualquer coisa com trabalho honesto e dedicação. Maria sorriu. Seu Joaquim e seus netos vão se orgulhar muito quando souberem dessa história. Ela sabia que Joaquim tinha 2 netos pequenos que eram a luz de sua vida. Espero que... Sim, disse Joaquim, mas quero que eles aprendam principalmente sobre o trabalho necessário para conseguir essas coisas. Não apenas sobre as coisas em si. Conforme a conversa continuava, outros clientes do posto começaram a notar a Ferrari estacionada e se aproximaram curiosos. Joaquim aproveitou cada oportunidade para conversar com eles, mantendo sua naturalidade característica, mas agora com um símbolo tangível de seu sucesso ao lado. A presença da Ferrari no posto de gasolina da periferia estava causando uma pequena sensação local. Era como se 2 mundos completamente diferentes, o luxo extremo e o trabalho simples, tivessem se encontrado de forma harmoniosa e natural. O sol começava a se por quando Joaquim finalmente se despediu dos funcionários do posto na Biar 116. A Ferrari havia permanecido estacionada ali por quase 2 horas, tempo durante o qual dezenas de curiosos se aproximaram para admirar o veículo. Joaquim conversou pacientemente com cada um, contando sua história sempre que perguntado, transformando aquela tarde em uma verdadeira lição sobre perseverança e humildade. Enquanto dirigia para casa, Joaquim pensou na reação de sua esposa, Carmen. Casados há 18 anos, ela havia acompanhado toda sua trajetória de reconstrução. Desde os dias mais difíceis, quando ele chegava em casa exausto e cheirando a combustível, até os momentos de crescimento gradual da empresa. Carmen sempre soubera sobre o sonho da Ferrari, mas nunca havia pressionado ou questionado quando seria possível realizá-lo. A casa de Joaquim ficava em um bairro de classe média, simples, mas confortável. Nada ostensivo ou exagerado. Uma residência que refletia perfeitamente a personalidade de seu proprietário. Quando a Ferrari vermelha estacionou na garagem ao lado do Saddam popular, que usavam no dia a dia, o contraste era marcante, mas não deslocado. Carmen saiu para a garagem a ouvir o som, diferente do motor. Aos 52 anos, ela conservava a beleza natural de quem havia envelhecido com serenidade e sabedoria. Quando viu Joaquim saindo da Ferrari, sua expressão passou da surpresa para um sorriso largo e orgulhoso. Finalmente, disse ela simplesmente, abraçando o marido. Você conseguiu. Não havia necessidade de explicações longas. Carmen sabia exatamente o que aquele carro representava. Não apenas uma compra cara, mas a conclusão de uma jornada de 2 décadas de trabalho árduo e reconstrução pessoal. Como você se sente? Perguntou Carmen, ainda abraçada a Joaquim. Realizado, respondeu ele, honestamente. Mas não pela Ferrari em si. Me sinto realizado, porque consegui comprá-la da forma certa. Com dinheiro honesto, sem prejudicar ninguém, e sabendo exatamente o que ela representa. Naquela noite, durante o jantar, Joaquim contou para Carmen todos os detalhes do dia, desde o tratamento inicial na concessionária, até as reações dos funcionários no posto. Carmen escutou cada palavra com atenção, ocasionalmente balançando a cabeça em aprovação,
ou fazendo comentários sobre as pessoas envolvidas. Esse Ricardo deve ter passado o dia inteiro refletindo sobre o que aconteceu, observou Carmen. Às vezes é preciso uma situação assim pra gente enxergar nossos próprios preconceitos. Espero que ele aprenda mesmo, disse Joaquim. Mas o importante é que todos ali aprenderam alguma coisa. Inclusive, eu. O que você aprendeu? Perguntou Carmen, curiosa. Aprendi que ainda me incomodo com a forma como as pessoas me tratam baseado na aparência, admitiu Joaquim. Achei que já havia superado isso, mas percebi hoje que ainda me afeta. É algo que preciso trabalhar. Na segunda-feira seguinte, Joaquim acordou no mesmo horário de sempre e se preparou para mais um dia de trabalho. Vestiu a mesma roupa simples de sempre. Tomou o mesmo café da manhã e beijou Carmen na despedida. A única diferença era que, em vez de pegar o Sedan, ele abriu a garagem e ligou a Ferrari. Quando chegou ao posto da BR 116 às 6:30 da manhã, alguns funcionários do turno da noite ainda estavam presentes para ver a chegada. O som do motor da Ferrari cortando o silêncio da madrugada era surreal naquele ambiente de trabalho simples e prático. Bom dia, patrão, cumprimentou Carlos, o frentista do turno da madrugada. Vai trabalhar de Ferrari mesmo? Sua pergunta carregava mais admiração que surpresa. Por que não? Respondeu Joaquim, colocando seu uniforme por cima da roupa. O trabalho é o mesmo, independente do carro que dirijo para chegar aqui. Durante aquela manhã, a presença da Ferrari no posto atraiu uma atenção inusitada. Motoristas paravam não apenas para abastecer, mas para ver de perto o carro esportivo e conhecer sua história. Joaquim aproveitou cada oportunidade para conversar, transformando seu local de trabalho em uma espécie de centro informal de educação sobre preconceito e perseverança. Um jovem universitário, que havia parado para abastecer uma motocicleta antiga, ficou particularmente interessado na história. Seu Joaquim, disse ele, sua história me inspirou. Estou no último ano de administração e sempre pensei que sucesso significava parar de trabalhar. O Senhor me mostrou que sucesso pode significar amar o trabalho que faz. Exato, rapaz, concordou Joaquim. Sucesso não é sobre não precisar trabalhar. Sucesso é sobre poder escolher o trabalho que você ama e faz-lo com dignidade. Nas semanas que se seguiram, a história de Joaquim se espalhou pela cidade. Jornais locais publicaram artigos sobre o frentista milionário que dirigia Ferrari para trabalhar. Programas de rádio o convidaram para entrevistas. Escolas pediram para ele palestrar sobre empreendedorismo e superação. Ricardo, o jovem vendedor da concessionária Montenegro, procurou Joaquim 2 semanas depois do episódio. Encontrou-o trabalhando no posto, vestindo o uniforme azul característico, com a Ferrari estacionada próxima às bombas de combustível. Senhor Oliveira, disse Ricardo timidamente. Posso conversar com o senhor? Claro, Ricardo, respondeu Joaquim, parando de verificar os níveis de óleo de um caminhão. Como você está? Eu queria agradecer, disse Ricardo, sinceramente. Aquele dia mudou minha vida. Mudou a forma como vejo as pessoas, como trato os clientes, como penso sobre trabalho e sucesso. Pedi demissão da Montenegro. Joaquim ficou surpreso. Por quê? Porque percebi que não queria mais ser o tipo de pessoa que eu estava me tornando, explicou Ricardo. Comecei a trabalhar numa concessionária de carros populares. O salário é menor. Mas estou aprendendo a valor do trabalho honesto e do respeito às pessoas. Joaquim sorriu, orgulhoso do jovem. Isso é muito corajoso, Ricardo. Mudanças verdadeiras exigem coragem. 6 meses depois da compra da Ferrari, Joaquim decidiu estabelecer um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários de postos de gasolina. O programa, financiado pelos lucros de sua empresa, oferecia suporte educacional para jovens que demonstrassem dedicação aos estudos e interesse em empreendedorismo. Por que especificamente filhos de frentistas? Perguntou um jornalista durante uma entrevista. Porque sei como é crescer sendo subestimado, respondeu Joaquim. Quero dar oportunidades para jovens que talvez nunca tenham a chance de mostrar seu potencial, por causa de preconceito sobre a profissão de seus pais. A Ferrari vermelha tornou-se um símbolo na cidade, não de ostentação,
mas de possibilidade. Representava a ideia de que qualquer pessoa, independente de sua origem ou aparência atual, poderia alcançar seus sonhos, através de trabalho honesto e determinação. Em uma tarde de domingo, Joaquim estava lavando a Ferrari em casa quando seu neto de 8 anos, Gabriel, se aproximou. Vovô, por que você trabalha se tem esse carro caro? Perguntou o menino com a curiosidade típica da idade. Joaquim parou de lavar o carro e se ajoelhou na altura do neto. Gabriel, este carro não é importante porque é caro. É importante porque representa 20 anos de trabalho honesto. E eu continuo trabalhando porque gosto do que faço. E porque outras pessoas dependem de mim. Quando eu crescer, também quero ser como você, vovô, disse Gabriel. Então seja trabalhador, honesto e humilde, respondeu Joaquim. O resto vem naturalmente naquela noite. Joaquim estacionou a Ferrari na garagem e caminhou até a janela de seu escritório doméstico. Olhou para as fotografias na parede. Sua família, seus funcionários em confraternizações, os 15 postos que havia construído ao longo dos anos. A Ferrari era apenas mais um elemento em uma vida rica de relacionamentos, trabalho significativo e contribuições genuínas para sua comunidade. O frentista que havia comprado uma Ferrari não era mais notícia. Era exemplo. E esse exemplo continuaria inspirando pessoas muito depois que o brilho do carro vermelho desbotasse, porque as verdadeiras lições de Joaquim Santos Oliveira não estavam na sua riqueza, mas na sua humanidade e perseverança e na forma respeitosa como tratava todas as pessoas que cruzavam seu caminho. A história havia terminado, mas o legado continuaria para sempre.